O direito de manifestação adveio da liberdade de expressão, que é um direito eminentemente democrático, sendo considerado um direito fundamental na Constituição brasileira. Os direitos fundamentais podem ser caracterizados como direitos que todo cidadão brasileiro tem, independente de qualquer circunstância, que foram sendo desenvolvidos ao longo da história por uma série de evoluções sociais. É importante explicar que nenhum direito é absoluto, ou seja, qualquer direito pode ser restringido se o exercício dele se tornar muito danoso à coletividade ou entre em conflito com direitos de outros cidadãos. Por exemplo, todo brasileiro tem direito à propriedade, ou de ter bens. Porém, se alguém usar esse direito de forma abusiva, de uma forma que impeça o direito fundamental à vida de outro brasileiro, ou que impeça outro brasileiro de também exercer seu direito à propriedade, ele pode ser restringido pelo Estado através do Poder Judiciário ou Poder Executivo, quando necessário. Os historiadores traçaram o início da liberdade de expressão para o período da Antiguidade, a famosa Grécia Antiga, onde é o início da filosofia, a ciência que é mãe de todas as outras ciências. A liberdade de expressão possibilitou a discussão sobre a vida humana e todas as coisas que aconteciam nela. É importante lembrar que nesse período, só quem era cidadão grego tinha direito à liberdade de expressão e a votar, sendo que apenas estes integrantes da sociedade grega poderiam exercer esses direitos. Nessa época, a liberdade de expressão era o poder do cidadão participar das decisões políticas de sua cidade, que eram sempre decisões coletivas que aconteciam nas praças públicas, através do voto da maioria dos cidadãos. Mesmo que a ideia que tivesse menos votos perdesse, ainda assim quem perdeu podia expressar que não concordava com a ideia vencedora, sem sofrer nenhum tipo de ataque ou represália por isso. Parece que a gente está precisando voltar para essa época da galera raiz, né? Porque atualmente só Jesus na causa. A democracia grega valorizava o direito de poder divergir, que nada mais é que a própria liberdade de expressão, que possibilita o debate público entre as pessoas para decidir que rumo as cidades tomariam. Atualmente, a maior parte dos países tem democracia indireta, que é em vez de você ir para a praça discutir o que é melhor para o seu país ou cidade, como era na democracia direta dos gregos antigos, você elege alguém para fazer isso no Congresso Nacional do seu país, na Assembleia Legislativa do seu estado e na Câmara de Vereadores de sua cidade. Mas peraí. Se a gente elege alguém para discutir as coisas importantes, isso quer dizer que agora só essas pessoas têm o direito à liberdade de expressão? Não, pode ficar tranquilo. Na realidade, o que acontece hoje em dia é que todo mundo na sociedade tem o direito de exercer sua liberdade de expressão. Não é mais só você dizer o que é importante para o seu país. A liberdade de expressão não está relacionada apenas ao exercício de poderes políticos de alguém, mas sim de você poder expressar qualquer ideia de qualquer maneira que você queira, contanto que não viole a lei. A gente tem que lembrar que a lei restringe certas situações em que você não pode se expressar de qualquer jeito, que nem eu expliquei antes, lembra? Nenhum direito é absoluto. Na realidade, você pode expressar suas opiniões sobre qualquer coisa. Por exemplo, você achar que o Babu merecia ou não ganhar o Big Brother, se você acha que alguém devia ou não virar algum político, qual é o melhor time do Brasil, e etc. Aqui no Brasil, a nossa Constituição tem o artigo 5º, que é o artigo que traz a maior parte dos direitos fundamentais dos brasileiros, inclusive a liberdade de expressão, o direito de reunião e o direito de locomoção. Nesse mesmo artigo 5º, o inciso 4 diz assim: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Essa frase está dizendo que qualquer brasileiro pode se manifestar publicamente, expressando sua opinião, por mais polêmica que ela seja. Lembrando que não pode violar a lei, certo? Que nem a gente tinha falado antes. Isso quer dizer que você pode se expressar de forma individual ou coletiva, desde que mostre a cara, desde que você seja identificável. Ou seja, tu não pode soltar a fofoca no grupo do Zap e sair correndo fingindo que não foi você. Não. Se soltar, tem que mostrar a cara. O direito de reunião ou manifestação está previsto no inciso 16 do artigo 5º, que é um direito que está dentro da liberdade de expressão. É uma das formas que você pode usá-la. Lá diz assim: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, quais seriam os elementos necessários para você dizer com certeza o que é uma manifestação pública? O primeiro elemento é a existência de um agrupamento de pessoas. Não basta que seja por acaso, tem que ser uma aglomeração organizada para algum propósito e convocada para esse propósito, com as pessoas participando de forma consciente. Outra característica é que a reunião tem que ser temporária, não podendo ser com o intuito de permanecer
ocorrendo internamente. As pessoas têm que se manifestar durante certo tempo e depois se dispersarem. Apesar de não ter um tempo certo para as pessoas ficarem no espaço se manifestando, elas não podem, por exemplo, acampar sem nunca ir embora. A manifestação acaba se tornando ilegal quando os manifestantes portam armas e praticam atos de violência, que é quando a galera se exalta demais na sua revolta e começa a quebradeira, ou começa a atacar as coisas na polícia. Essas atitudes já possibilitam que a polícia intervenha para desarmar as pessoas, mas não para dissolver completamente a manifestação. Calma que a gente explica. Quando alguém está armado ou alguns estão armados, a polícia pode e deve desarmar essas pessoas, mas não pode acabar com a manifestação através da força. A regra da atuação da polícia é manter a paz e a licitude da manifestação. Palavra chique, né? Quer dizer que é manter a manifestação dentro dos limites da lei e da própria Constituição. A polícia só poderia, em tese, acabar com uma manifestação se todos os participantes estiverem armados, agindo violentamente ou praticando ilicitudes. Se estiver misturado pessoas pacíficas com violentas, o papel da polícia é apenas retirar os famosos baderneiros da manifestação. Isso é a regra, a teoria. A gente sabe que nem sempre é o que acontece na realidade. Lembrando que esse direito de reunião com esses elementos se refere às reuniões ou manifestações em locais públicos. No seu quintal você pode fazer uma reunião com aquele pagode de boa, porque não tem nada a ver com isso aqui. Os manifestantes também têm a obrigação de avisar a autoridade competente quando e onde vai ser a reunião ou manifestação, que é na maioria das vezes alguma secretaria estadual ou polícia militar do seu estado. Mas se alguém marca uma manifestação dizendo que vai quebrar tudo, a polícia já se prepara para não deixá-la acontecer, tendo em vista que não vai permitir que outros direitos sejam violados. Outra limitação é o fato de que os organizadores não podem avisar que o protesto vai rolar onde algum outro grupo que não concorda com seu pensamento já avisou que ia fazer a manifestação deles, pois tem ordem de chegada. Lembrem que é um aviso apenas e não uma autorização. As autoridades não precisam autorizar que a reunião ou manifestação ocorra, mas sim somente serem avisadas para que possam se organizar depois. Alguns autores de livros recomendam que os organizadores devam se identificar e indicar possíveis responsáveis para caso algum dano ou direito alheio à manifestação seja violado. Porém, isso nem sempre ocorre na prática quando se trata de manifestações que são praticamente espontâneas. Só lembrar que a manifestação é sempre a regra, o não acontecimento da manifestação é sempre exceção. Tem que se tentar ao máximo deixar que ela ocorra sem interferência, só podendo intervir nos casos que a gente mencionou. Considerando tudo o que foi dito aqui, acho que a gente pode tirar algumas conclusões lógicas sobre o direito de reunião. A primeira é que a manifestação é sempre regra, o não acontecimento dela é sempre exceção. As autoridades que representam o Estado sempre devem, com o máximo esforço, preservar as possibilidades delas acontecerem e continuarem acontecendo caso alguma coisa dê errado durante a manifestação. A segunda é entender que é dever dessas autoridades fazer de tudo para que todos possam exercer esse direito de manifestação de forma segura, inclusive grupos que não se gostam. Atualmente temos visto imagens tristes de brasileiros querendo se agredir por questões políticas durante as manifestações, contrárias umas às outras, e é papel do Estado impedir que isso aconteça. É papel do Estado possibilitar que ambas ocorram ao mesmo tempo, sem violência entre elas e sem violência da polícia também. Quem diz isso tudo são as leis, a Constituição e a galera que escreve livros sobre direito constitucional, não a gente. Nós somos apenas mensageiros tentando esclarecer a bagunça burocrática que é a legislação brasileira para vocês, já que ninguém mais está afim. E com essa conclusão, encerramos o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e achado esclarecedor. Qualquer dúvida, crítica, recomendação, sugestão, dica ou incentivo são super bem-vindos nos comentários. Se gostaram do nosso conteúdo e querem aprender mais sobre questões jurídicas sem enrolar sua cabeça, se inscrevam no nosso canal e recebam novos conteúdos. Muito obrigado por terem assistido e continuem sempre querendo aprender mais.